Edith Modesto, apesar de ser uma pessoa bem esclarecida, professora universitária, teve a mesma reação que qualquer mãe teria quando descobriu que seu filho era gay. Em 1997, fundou o GPH, Grupo de Pais de Homossexuais, que vem ajudando muita gente. E ela também está aqui no Conexão Y. Qualquer dúvida em relação à sexualidade, é só mandar um e-mail para contatoconexãoy@live.com. Vamos ver a matéria. É que ele não falou assim. Edith Modesto é paulistana, escritora, educadora e professora aposentada universitária. Ela é mãe de 7 filhos e quando descobriu que seu filho mais novo era gay, disse para ela que foi uma tragédia. Hoje é fundadora do grupo de pais e mães homossexuais do Brasil. Edith, que honra estar aqui na sua casa, você receber a gente. Muito obrigado de verdade. E eu queria saber se é verdade que você ficou doente quando você descobriu assim que seu filho era gay. Eu fiquei muito mexida, muito triste, desesperada. Eu não aceitava meu filho de jeito nenhum, eu brigava muito com ele, foi terrível. A gente precisa lembrar que foi há 22 anos atrás, naquela época quase não se falava disso, mas como uma professora universitária, dando aula em faculdades de jornalismo, eu tinha obrigação de saber um pouco mais sobre a diversidade de orientação sexual e eu não sabia nada. Você disse que você se sentiria melhor procurando mães para conversar, para trocar mais ideias sobre o assunto, mas você não encontrou. Você não encontrou essas mães porque pelo fato de elas não quererem se abrirem, não quererem falar do assunto. Como é que foi? Bom, até hoje, quando o filho sai do armário, a mãe entra. No início do processo, as mães entram numa fase de negação, elas põem na cabeça que vai passar, que é um distúrbio, um problema psicológico, então elas não falam mesmo, elas não conversam com ninguém. Então eu não achei mãe nenhuma para conversar. Hoje, quando a gente encontra a mãe, que a gente conversa com ela, na base da identificação, uma mãe que conversa com a outra, que está passando pela mesma coisa, elas se identificam umas com as outras. Então, na verdade, o grupo de ajuda mútua. Uma mãe ajuda a outra. E isso funciona muito. Elas vão de mãos dadas pelo processo de aceitação e o amor sempre vence. Tanto é que o nosso projeto para pais se chama O Amor Vence. Edith, me conta um pouco, em que estado emocional as mães chegam até você? Quando estão no início do processo, as mães chegam muito mal. Ainda hoje, em maio de 2012, no ano passado, nós tivemos ainda mãe que tentou suicídio quando soube que o filho é gay. Elas ficam muito desesperadas, sem saída, o preconceito é internalizado nas mães e os sonhos delas caem por terra. É muito complicado ainda para as mães. Eu penso que é uma parede que ainda tem que ser desconstruída. Eu acho que a sociedade já está melhorando, né? Na escola já anda um pouco melhor. No trabalho também já houve uma mudança positiva, mas em casa ainda é muito difícil. O filho do vizinho já pode ser gay, mas o filho da gente está difícil. Logo que os jovens souberam que a gente estava fazendo esse trabalho, desde o início eles começaram a nos procurar. E como eu falo com a minha mãe, porque eles são pessoas muito sensíveis, muito amorosas, o amor dos pais é muito importante para eles, né? E nós temos mães que têm mais dificuldade do que outras. Por exemplo, as mães religiosas. As mães religiosas têm muita dificuldade, porque há religiões que dizem que a homossexualidade é coisa do demônio, e nenhuma mãe quer ver o filho
com o demônio dentro dele, nenhuma mãe quer que o filho vá para o inferno. E você também estava comentando com a gente sobre as mães psicólogas, que para elas é mais difícil aceitar. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Não para todas, mas muitas, né? Elas estudam Freud, as mães psicólogas e psicanalistas, né? Elas estudam Freud e elas interpretam que Freud disse que a culpa do filho ser homossexual é da mãe, do pai. E Freud nunca afirmou isso, né? O que acontece é que Freud foi escrevendo durante as pesquisas, durante vários anos, e ele foi mudando a opinião dele sobre o assunto, né? Então há necessidade de ler muito e de entender muito bem o que Freud disse. Ele nunca afirmou que a culpa de um filho ser gay é dos pais, né? Eu tenho percebido no meu trabalho uma coisa importante. Uma mãe, ela pode fazer um filho muito infeliz. Um filho, uma filha. Pode errar, porque ela é um ser humano, ela não é Deus, né? Então ela erra, ela pode fazer um filho, uma filha muito infelizes. Mas ela não consegue tornar um filho heterossexual, ela não consegue tornar um filho homossexual. Isso é de uma arrogância enorme, a pessoa pensar que ela fez o filho se tornar gay. Nós não temos esse poder. Você acha, então, que ser gay ou não é uma opção? De jeito nenhum, é uma condição. A pessoa é heterossexual, a pessoa é homossexual. E ninguém sabe bem por que eu sou heterossexual, por exemplo. Quem descobrir por que eu sou heterossexual vai ganhar o prêmio Nobel, né? E quando descobrirem por que eu sou heterossexual, naturalmente vão descobrir porque algumas pessoas não são. E falando nisso, a diversidade está no mundo. A norma é a diversidade. No mundo mineral, no mundo animal, no mundo vegetal, né? Todos os lugares a diversidade impera. A norma no mundo é a diversidade. E é isso que enfeita o mundo, que faz com que o mundo seja interessante, né? E os homens é que precisam estar organizando a complexidade do mundo para poder entendê-lo. O que acontece é que o preconceito internalizado em todos nós atua da seguinte maneira. A mãe, ela tem um estranhamento muito grande porque ela criou um filho heterossexual. Então ela esperava que o filho fosse heterossexual e construiu todos os sonhos dela em cima disso. Né? Nenhuma mãe, quando está grávida, pensa que o filho pode ser homossexual. E ele pode ser, isso tem que mudar, né? Mas nenhuma mãe pensa isso. Será que é homossexual? Bom, então o que acontece? Uma decepção, uma tristeza, um desespero. Nesse momento, o que eu posso falar para os jovens? É muito injusto isso, mas que eles tenham paciência com essa dificuldade da mãe e tentem ajudá-la. Por que é injusto? Porque na nossa sociedade, além de ser uma coisa natural, biológica, que os pais deem apoio aos filhos e não o contrário, ainda se construiu o mito do amor incondicional. Né? Então, a minha mãe tem que me amar como eu for, como eu seja, né? E outra coisa, que a mãe também tem um poder enorme. Mãe não é uma pessoa, né? Mãe é uma deusa, é onipotente, onisciente. Mãe não tem nem nome. Mãe é mãe. Eles falam comigo horas, depois falam, você conversa com a minha mãe? E aí eu tenho que perguntar, como se chama a sua mãe? Porque em nenhum momento eles falam o nome da mãe. Mãe é mãe. E eles falam, mas é minha mãe, como é que não me aceita? Então, tem toda essa construção cultural de que a mãe não é uma pessoa com fraquezas, né? Com defeitos. Ela é um ser humano como qualquer outro. Então, existe uma técnica que eu ensino para eles que se baseia no seguinte. Mãe adora ouvir que ela é amada, primeiro. Então, diga que você a ama, que ela é importante para você. A mãe adora se sentir necessária.
Diga que você precisa dela. Que você quebra isso num minuto, né? E diga que você não escolheu. Se você conseguir falar isso para sua mãe, você já ganhou, você ganhou a batalha praticamente. Agora, não é fácil. É como a gente fala, né? O jovem negro, a criança negra, ela é discriminada, ela tem o colo da mãe para consolá-la e para ir pedir satisfação por ela. A criança e o jovem LGBT não tem o colo da mãe, não tem quem vá pedir satisfações por ela. Ele sofre sozinho, sozinho. Uma criança, um adolescente, um pré-adolescente sofrendo sozinho. E às vezes até o preconceito começa dentro de casa mesmo. Nessa questão de ser gay, não sei o quê. A não aceitação já vem dentro de casa. O primeiro não já é dentro de casa. Da questão do negro, ele chega em casa, encontra pessoas iguais a eles. Vai estar lá, a mãe vai estar abraçando. Filho, eu te amo. E isso é bacana. E a gente tem que buscar, né, encontrar o amor verdadeiro, independente do que a pessoa seja, né? Mesmo. É verdade. A criança que demonstra qualquer diferença de orientação sexual e de e comportamento de gênero, muitas vezes ela sofre violência doméstica. E é uma violência que às vezes é física, mas muitas vezes é uma violência emocional que deixa marcas na alma. Por exemplo, jovem de classe média, ele é proibido de ter amigos, ele é proibido de falar ao celular, ele é proibido de usar o computador. Eles mudam de escola, o jovem. E isso é uma violência terrível contra um pré-adolescente, que está numa fase em que ele tem que se enturmar. Isso é natural do desenvolvimento do jovem. Ele precisa arrumar o seu grupo e esse jovem é impedido de fazer isso. E aí o que acontece? Ele estaciona no desenvolvimento dele e ele vai ter que viver a adolescência dele depois, muitas vezes. E há casos de tentativa de suicídio. Nos últimos 2 meses nós tivemos 3 casos de tentativa de suicídio na nossa ONG, no trabalho com jovens, de uma menina e 2 rapazes, né? 2 meninos de 15 anos, de 14 anos, tentando suicídio. E por isso nós começamos também um trabalho de acompanhamento terapêutico na nossa ONG. Nós temos psicólogos capacitados, nós temos um psiquiatra capacitado e agora temos um endocrinologista. Um prêmio que me deixou muito feliz foi o prêmio dado pela Universidade de São Paulo à minha tese de doutoramento, que é sobre a homossexualidade. Eu fiquei feliz porque eu acho que ganhar esse prêmio foi um testemunho de que as coisas estão melhorando. Se uma tese de doutoramento sobre homossexualidade ganha o prêmio em primeiro lugar, de melhor tese, é porque as coisas estão mudando. Eu também ganhei um prêmio do trabalho que eu faço com jovens da Secretaria da Cultura. Eu também achei um reconhecimento e mostrando que a sociedade está mudando. Então, o trabalho feito com jovens LGBTs ganhou um prêmio da Secretaria da Cultura. O fato de eu ter tido um filho gay, que eu achei um problema tão grande, se transformou numa coisa tão boa. Eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais solidária, né? Eu acho que foi por isso que meu filho nasceu gay. Porque eu tinha que me tornar uma pessoa melhor, menos preconceituosa, né? Melhor como pessoa. Edith, manda um recado para essas mães que estão nesse processo de aceitação e para esses jovens. Eu quero falar diretamente com as mães, que eu também sou mãe e passei por essa dificuldade. Procurem a gente, procurem o GPH. A gente vai ajudar, nós vamos de mãos dadas e vocês vão ver que o amor sempre vence. E para os jovens, meus filhos do coração,
procurem a gente. Nós temos um macete todo para ajudar vocês. Vocês vão ver. Vocês vão conseguir a mamãe de volta com todo o amor e todo o carinho que vocês merecem.